regional, da 4ª região, como funciona a nossa igreja, a nossa parte eclesiástica. De biênio em biênio, o bispo da região, ele designa os pastores para estar na nossa igreja local ou eles saírem da igreja local. E hoje, para a glória de Deus, teve o concílio regional, nosso pastor Cadu e o pastor Vitor é nosso, e eles não saíram, eles continuam aqui na Metodista Valentim, em Muraé, Labassúrias. Lá em Juiz de Fora, a minha igreja natal original, aconteceu uma revolução. Todos os nossos pastores da central saíram, cada um foi para um canto. O pastor Luiz Rampinelli foi para Barbacena, o pastor Eliseu, o pastor de jovens, de quando a gente chegou na igreja, foi para Caratinga, e o pastor Osman, que é o pastor presidente, pastor do pastor Cadu também, foi para Barão de Cocais. Isso é uma questão normal, mas é uma questão que mexe muito com a estrutura da igreja, porque geralmente os pastores eles estão com a gente durante muito tempo, de repente eles saem e você tem toda a estrutura que está montada de afinidade, de visão, e de repente se transforma tudo. Mas glória a Deus, isso não aconteceu com a gente aqui em Valentim, a gente louva a Deus porque o Senhor tem planos maravilhosos para essa cidade, através da vida do pastor Cadu, do pastor Vitor, de toda a nossa congregação. Mas o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias sobre uma palavra que eu até comprei essa semana. A gente está comprando uma revistinha para a Brendinha. O rapaz passou vendendo, os pais, depois me procura, depois que eu acho que eu tenho uns cartõezinhos dele lá. Ele foi vender lá na Educandário Batista, é uma revista cristã, que há muito tempo atrás minha mãe assinou para mim quando era criança. E hoje eles mudaram a revistinha, que tem vários ensinamentos bíblicos para nossos filhos. Não só bíblico, mas tem receitinha, tem experiência, tem ciências. E esse semestre é sobre agradecimento. E esses dias a gente estava conversando com a Brenda, nossa filha, que vai fazer 7 aninhos essa semana, que a geração deles, a geração de hoje, não é uma geração muito agradecida. A gente acaba se tornando muito ingrato. A gente, às vezes, tem tantas coisas e a gente não tem valorizado esse favor que Deus tem nos dado. E estou falando de coisas simples. E a palavra de Deus, ela nos declara muito claro essa realidade. O povo de Israel, lá atrás, já foi um povo ingrato. Deus fez milhões de coisas com eles, eles viveram milhares de promessas, eles viram vários milagres acontecer, eles viram o pão cair do céu, eles viram o passarinho, eu vou ler para vocês, carne que Deus mandou, e Deus fez jogar a água de onde não tinha, Deus abriu o deserto, e mesmo assim o povo continuava sendo ingrato. E nos dias de hoje, se você parar para analisar a nossa vida, o nosso cotidiano, a gente acaba sendo ingrato. A gente acaba não valorizando as coisas simples que Deus tem feito em nossas vidas. A gente acaba não valorizando as coisas pequenas. A gente acaba não valorizando o dom que Deus tem nos dado e tem reclamado e murmurado. A Bíblia fala em Gênesis 37, não precisa de abrir, senão que são vários textos que eu gostaria de ler com vocês hoje. Mas eu vou narrar para vocês. Gênesis 37, a Bíblia fala sobre a história de José. Todo mundo conhece a história de José? Quem conhece, levanta a mão. Boa parte conhece. A história de José é o seguinte: Jacó teve 12 filhos. 12. E um deles é José. E ele era um filho amado, muito querido pelo seu pai, porque foi um filho de sua velhice, com a esposa que ele mais amava. E seus irmãos, por inveja dele, um belo dia resolveram matar José. E aí um dos irmãos interviu e falou: não vamos matar não, vamos jogar no buraco e vamos falar com o pai que as feras do campo comeu. E assim a gente não fica com o sangue dos nossos irmãos na nossa mão. E logo depois veio uma caravana de egípcios passando por eles, e eles venderam o irmão deles como escravo. E a história narra que José foi para o Egito, e ele era um homem sábio, doutado e cheio de Deus. Nessa história logo fala que ele entrou na casa do rei, e a mulher do rei queria deitar com ele, ele não quis, ele fugiu, e ela insinuou que ele estava querendo abusar dela, e ele foi preso, e ele ficou na cadeia durante um tempo. E durante a cadeia, os escravos que estavam lá, ele revelou um sonho, e o sonho aconteceu. E logo depois de muitos anos para frente, o rei já estava tendo vários sonhos e várias visões, e pediu para todo mundo interpretar as visões, e ninguém interpretava, e só José conseguiu interpretar. Então o rei manda chamar esse homem, e ele consegue interpretar a visão do rei, e logo em seguida ele fala que vai ter fome e miséria no Egito. E ele fala com o rei que ele tem que levantar um governador, e o rei institui ele como governador do Egito. E começa a história de José. Obrigado, Pedro. Começa a história de José. E José começa a governar o Egito.
E em algum momento, a fome no Egito chega. E os seus familiares, seus pais, seu pai, os seus irmãos, eles têm que ir no Egito comprar alimento. E de repente, quando ele chega no Egito comprar o alimento, ele se declara com os seus irmãos. E os seus irmãos não sabem que ele é José. E mesmo assim, Deus faz um grande milagre. E aí José traz toda a sua família para o Egito. E eles vivem lá durante um bom tempo. Mas o que eu quero falar não é a história de José. Eu só falei um pouco desse texto para vocês entenderem o contexto. Então, em Gênesis 45, versículo 1, conta essa história e José se revela aos seus irmãos. E aí chega a história de Êxodo. Qual é a história de Êxodo? A história que o povo nosso de Israel, ele sai do Egito e vai para a terra prometida. É logo depois que o Senhor levanta Moisés. Em Êxodo capítulo 1, versículo, vamos ler aqui Êxodo comigo, pode abrir agora aí. Êxodo capítulo 1, eu vou ler do início só para a gente poder entender o processo, depois eu vou enfatizar no versículo 8. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua perspectiva família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulum, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito o novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se nos nossos inimigos e lutem contra nós, e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos tornavam-se e mais espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e sujeitaram uma cruel escravidão. Tornaram-se a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou a parte dos hebreus, que chamava Sifrá e Puá: quando vocês juntarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, mate-no. Se for menina, deixe viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegar às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso Faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Olha só o que acontecia com o nosso povo lá atrás. O povo de Israel, logo depois, vocês podem ver a história, José, que foi aquele cara que um dia tinha sido instituído pelo Faraó a ser o governador do Egito, morreu. E como se passa gerações, por exemplo, se eu perguntar para a Brendinha quem é a Dona Antônia, que é a minha bisavó, ela não sabe nem quem é. Ela não conhece a avó Antônia. Um dia a gente estava na casa da minha avó, lembrando do bolinho de chuva da avó Antônia, e todo mundo contando as histórias que a gente viveu com a avó Antônia. Minha avó faleceu tem quantos anos? Uns 15? Não me lembro, mas deve ter uns 15 anos que minha bisavó faleceu. Eu tinha 17, 16. A Brendinha não era nem nascida. Então, o que acontece? José foi a mesma coisa. Passou-se os anos se passaram, e aí chegou um rei do Egito que já não lembrava mais de José. Não sabia nem quem tinha sido esse cara.
Ele não pegou os manuscritos para ler que José tirou a fome do Egito, que cessou a miséria, que durante 7 anos não teve fome. Não, ninguém lembrava disso. E aí o povo de José, que já estava no Egito, todos os seus irmãos começaram a crescer, que eram 70. Você imagina os 70, cada um tendo uma mulher e tendo 2 filhos, virou daqui a pouquinho quantos? Os bons de matemática aí, os meninos. 210, não era? 70, 2 filhos, 210. Cada um tem mais 2 filhos, 480. Aí imagina bem. 600 e... Tá mudando as contas aí, ó. 70. Aí cada um teve 2 filhos. 2 filhos. Dá 210. 7 vezes 3, não? Cada um teve 2 filhos, gente. Ó, 70 filhos lá. Era o povo. Cada um teve 2 filhos, 210. Passou-se um tempo. Gente, 70. Eu tenho 70. 70 pessoas. Não, mas eu não estou falando de 2. Ó, o 70 não pode contar, ué. 210, gente. 70 pessoas. Aí desses 70, cada um tem 2. No caso é 3, no caso. Dá 210. E aí, foi se multiplicando cada vez mais. Vocês vão ficar na matemática aí a noite inteira fazendo multiplicação. Mas eu sou bom de matemática. Gastronomia só conta. E aí, olha só o que aconteceu. O povo foi crescendo. Chegou uma hora que o rei falou assim, olha só. Se a gente não parar aquele povo ali, eles vão crescer tanto que eles vão se aliar aos nossos inimigos e eles vão se virar contra nós. Então, o que o povo começou a fazer? O povo começou a bater e judiar. E botar eles para ser escravo, e fazer tijolo, e trabalho agrícola. Eu morei muito tempo em Serra do Capim, lá perto da escola de missões. E lá não tem feriado, não tem sol, não tem lua, não tem nada. Pode ser dia 25 de dezembro, Natal. O povo acorda 4, 5 horas da manhã para poder ir para a roça. Porque se eles não limpar, as ervas vão tomar conta das flores, vão perder, e vai perder o alface, vai perder tudo. Então é um trabalho pesado. É enxada o tempo todo lá. Regiane trabalhou muito com isso lá, o pai dela trabalhou muito com isso lá. Então é bem pesado. Então o povo começou a ralar muito e trabalhar pesado. Sabe o que isso relembra a gente? O nosso tempo de escravidão no Egito. Quantos de nós um dia já foi escravizado nas trevas? Já foi escravizado nas mãos do diabo? E passou trabalhos pesados, de sofrimento, de solidão, de tristeza, de depressão, de drogas, de perseguição, de medo, de frio, de espada, de guerra, de famílias deslaceradas, com perspectivas, sem perspectivas. Era a mesma história do povo do Egito. E aí, de repente, o Senhor vem com a sua poderosa mão sobre nós. E Ele nos alcança, e Ele nos mostra o Filho do seu amor. E Ele fala, olha só, há salvação para você, há tempo. Aquele castigo de morte vai passar, você não vai morrer. E aí, em algum momento da nossa história, a gente deixa de ser agradecido pela salvação e a gente começa a fazer o que o povo do Egito fazia. Nós vamos ler aqui, ó. Em Êxodo 15, 24. Abre para mim, Luiz. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele chamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos de uma ordenança, e ali os provou. E aí o povo começou o quê? Reclamar. A palavra de Deus fala que o povo estava no deserto. E vocês conhecem a história. Se vocês nunca leram na Bíblia, vocês já viram vários filmes. As 12 pragas do Egito. Deus levanta Moisés, que é um menininho que vai pelo rio. E a egípcia pega ele e bota para criar. E em algum momento o Senhor se revela a ele com sarça ardente lá de fogo. E ele descobre que ele é de Israel. E em algum momento ele vê os egípcios batendo no israelita. Ele mata o cara e ele foge para o deserto. Ele fica anos no deserto. Depois Deus chama ele de novo para ele poder salvar o povo de Israel. E Deus levanta Moisés. E Moisés se levanta como um homem poderoso de Deus para poder libertar aquele povo que durante muitos anos foi oprimido pelo faraó. E ainda assim,
aquele povo, depois de ser liberto, eles vivem vários milagres. Ele vê todas as pragas pegar o povo do Egito. Eles vê gafanhoto, eles vê sapo, ele vê rã, ele vê rio de sangue, ele vê as manchas, eles vê os piolhos, ele vê os filhos do faraó, todos os filhos de Egito morrer. E eles continuam vivos com seus filhos. E aí Deus levanta, o faraó liberta eles para poder marchar com Moisés. Eles vão em direção à terra prometida. O povo vem atrás e Deus abre o mar vermelho e eles matam todo mundo. E mesmo assim o povo ainda vai para o Egito, o povo ainda reclama. Será que algum de nós é parecido com o povo egípcio? Será que Deus tem dado para a gente um pastor, uma igreja? Cara, eu visitei algumas igrejas metodistas no Brasil, eu visitei algumas igrejas não só aqui na 4ª região, mas no Sul, no Rio, em São Paulo, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Cara, as nossas igrejas, cada dia que passa, estão mais frias, as pessoas estão mais distantes. Ninguém mais cuida de ninguém. O que a gente vive aqui hoje, com as famílias, com as células, com o pastoreio, com cuidado, isso não existe mais. Cada dia que passa, a igreja tem se fechado. A gente esteve no Chile, eu eleci Brendinha, e chegou no Chile uma igreja, a gente sentiu tanto mal dentro da igreja, que parecia que era um cemitério. Sensação de morte dentro da igreja. 5 pessoas, 5 velhinhos. Não tinha um jovem, não tinha ministério de louvor, não tinha ministério de criança, não tinha ninguém. Aquele pastor ia lá parecendo que estava indo para um enterro. E hoje a gente tem uma igreja cheia de vigor, cheia de amor, cheia de paixão, cheia de vida, cheia de fogo de Deus, de cura, sinais, e ainda assim a gente reclama. E o Senhor, durante essa semana, Ele me fez refletir várias coisas. Segunda-feira, domingo passado, a gente não estava aqui na igreja, porque a gente foi na nossa igreja em Juiz de Fora, lá na Central. E eu fui falar sobre a missão gourmet, e fui agradecer à igreja pelo apoio que a igreja tem dado para a gente, tanto financeiro como apoio espiritual, de ter acompanhado, de ter enviado a gente, de ter investido no nosso chamado, no nosso ministério. E a gente conheceu oficialmente o casal que estão responsáveis pelo Ministério de Missões da igreja, a Jéssica e o Eduardo. O Eduardo, ele é farmacêutico, morava no Rio de Janeiro. A Jéssica, ela formou em Relações Internacionais. E os dois também têm um chamado missionário. E eles largaram tudo no Rio para poder montar uma farmácia em Juiz de Fora. E eles montaram a farmácia, achando que era terra prometida, e a farmácia não deu certo, eles quebraram, fechou a farmácia, ficou cheio de dívidas. E mesmo assim o Senhor falou com eles sobre o chamado, e eles conheceram um casal. Passa aí para mim agora, Luiz, que eles mostrou para a gente o Instagram essa semana, família Aziz. Eles estão lá no Egito, na Síria, e foi muito pesado para mim, para ler assim, enquanto ele fala eu vou falando com vocês aqui. E foi muito pesado para a gente ouvir a história deles, porque eles falaram assim: pastor Osman, o Senhor tem nos chamado para poder ir para a Jordânia, para a Síria, para a Turquia. E Deus tem dado para a gente vários projetos com refugiados. Olha só o lugar que eles estão querendo ir. Você consegue imaginar você com chamado missionário para poder ir para um lugar onde todos os dias é bombardeado? Eu acabei de receber aqui agora, não vai dar tempo de mostrar porque eu não botei lá, mas a gente fez um grupo missionário aqui, a minha família, eu e a família da missionária de Juiz de Fora, e ele botou pra gente logo cedo, ó. Pessoal, a mãe Dona Azima, da nossa amiga Rose da Síria, foi internada na Regional Leste. Ainda estamos sem informação, mas a situação é difícil. Cremos que o Senhor já interviu. Levante uma oração por eles. Essa família aí, olha só o que aconteceu. E eles foram para Juiz de Fora na expectativa de montar a farmácia. Eles montaram a farmácia. A farmácia não deu certo. Pode passar nas fotos aí. A farmácia não deu certo. E aí Deus falou com ele assim, ó, não está no tempo de vocês ir, porque eu tenho uma obra em Juiz de Fora para vocês. Aí chegou na nossa igreja um casal sírio. Quem era esse casal? Eu conheci eles lá em Juiz de Fora. Eu conheci o trabalho deles. Esse casal, eles tinham várias casas de aluguel na Síria. Eles tinham uma prensa, não sei se é prensa, mas uma prensa de oliva para poder fazer azeite. Eles tinham uma vinícola, que eles faziam vinho. Os caras eram simplesmente milionários. Essa família aí é um desses amigos deles que estão lá. Milionários. E de repente, a Síria foi bombardeada. Eles perderam todas as casas de aluguéis. Todas as casas de aluguéis. Eles perderam toda a fábrica de prensa de azeitonas para fazer o azeite. Eles perderam todas as suas vinícolas. E o Estado Islâmico tomou a casa deles. O dinheiro deles não fica em banco lá. Por causa de ataque, fica em casa. Quando pegou fogo, o que aconteceu?
pegou fogo, tudo que eles tinham. E eles pegaram o pouco que tinham e vieram para o Brasil. Caíram lá em Juiz de Fora. Esse casal, o Eduardo e a Jéssica, abraçou eles e eles não tinham nada. Você pensa numa família que tinha uma estrutura financeira de milionário. O Eduardo e a Jéssica mostrou algumas fotos deles pra gente, das casas que eles tinham. Tudo do bom e do melhor, ouro. De repente eles viraram morador de rua. Sem ter nada. Sem ter casa, sem ter dinheiro, sem ter móveis, sem ter nada. E o Eduardo e a Jéssica fizeram um trabalho com eles maravilhoso, conseguiu levantar recursos, compraram uma barraquinha de pipoca e barraquinha de não sei o que, e caldo, e vende tudo. E eles mexem com comida também. E de repente, esse ano agora, a mãe desse cara que morava numa roça, tipo um lugar de rural, que também mexia com prensa de azeite, também tinha condições financeiras com o irmão mais novo, que é essa senhora que eu falei, que estava internada. Foi o Estado Islâmico que invadiu a casa dela. E ela teve que vir para o Brasil, mas ela não tinha mais recurso financeiro. E o Eduardo e a Jéssica levantou, acho que em Juiz de Fora, com grupo na internet, com Facebook, com tudo, acho que 20 mil reais para trazer eles para Juiz de Fora. E eles estão em Juiz de Fora com essa família também. Esse ano apareceu lá na Central e eles estão cuidando mais de 36 refugiados venezuelanos, que também não tem o que comer, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Por que eu estou falando com vocês isso? Cada dia que passa, o tempo dessas pessoas estão acabando. Tem um vídeo que eu queria passar para vocês agora. Solta aí, Luiz, para mim continuar a ministração aqui. Não sei se vocês já viram um clipe. E quando eu vi esse vídeo, eu chorei pra caramba. Chorei muito, 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 muito. É um vídeo cristão. E ele fala sobre o nosso tempo na terra. Quanto tempo nós temos? E a responsabilidade que nós temos como cristão de falar que Jesus ele pode mudar a história. E da gente também ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Acho que tem um som. Quem já viu esse vídeo? Alguém já viu esse vídeo? Não?
Imagina se nós tivéssemos esse poder de ver o tempo de vida das pessoas. Mas o que parece ser um vídeo simples e bobo é a realidade de todos nós. Cada segundo que passa, cada passo que nós damos, a gente tem menos um tempo de vida, a gente tem menos oportunidade de carimbar passaporte, a gente tem menos oportunidade de curar pessoas, de salvar pessoas, e a gente tem menos oportunidade de ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Continuando no texto, esse vídeo, verdadeiramente, o dia que eu vi ele, tem um tempo, ele mexeu muito com a minha estrutura missionária, emocional. Porque eu sou muito criativo, eu olhava as pessoas e ficava olhando em cima da cabeça e ver, cara, quanto tempo essas pessoas têm de vida ainda? Parecia ser uma coisa cômica e engraçada, mas é uma coisa verdadeira. Você imagina quando você chega no leite do hospital, que você vê aquele monte de gente deitada, pessoas na UTI, pessoas na CTI. Hoje você está muito bem, amanhã você não está mais. Hoje eu estava falando com a Claudinha era tesoureira da nossa igreja, e aí hoje de tarde, depois que rolou todo esse processo dos pastores, a gente ficou se falando, rindo e brincando, e zoando uns aos outros, os amigos que uma pastora era de Barbacena, foi para Juiz de Fora, e ela amava a pastora Rosimeire, ela era da nossa igreja. Pastora Rosimeire, que era aqui de Valentim, foi para Barbacena, agora vai ser pastora em Juiz de Fora. E eu estava zoando a Cris, a namorada do Hugo, falando, agora essa pastora é a nossa pastora, agora você está com o nosso pastor e tal. A gente brincou a tarde inteira com isso, eu e Eleci. E em algum momento eu falei com a Claudinha, você lembra da história? Falei, agora a gente tinha que chamar o pastor Simão. O pastor Simão foi um pastor da nossa igreja, lá atrás. E sempre é tempo da gente poder correr atrás dos nossos erros passados. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, 7, eu estava na Central, no retiro de carnaval. E aí no meio do retiro, Deus trouxe uma palavra de revelação. Eu não sei se foi o Samuel do pastor Osman, que a nossa igreja tinha uma maldição de pastores contra os jovens e os jovens contra os pastores. Aí eu falei, caraca, coisa pesada, né? E aí ele falou assim, que há muitos anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, os jovens se juntou para poder fazer esses movimentos, jovens sendo jovem, né? Eles queriam para um sítio, meninos e meninas, dormir em barraca, e aí o pastor não deixou, e os meninos endemoniados foram na casa do pastor e bateu no pastor. Bateu mesmo, bateu. E o pastor pediu para sair da igreja e nunca mais voltou para a Central. E lá na Central, quem conhece lá embaixo do templo, tem uma galeria de pastores. E aí tinha várias fotos, assim. E quando chegava no pastor Sebastião Simão, não tinha foto dele. Porque ele nunca nem mandou a foto dele para poder ficar na Central. E ele, serviu na igreja lá há 25 anos atrás. E aquilo me incomodou. Eu sou meio criativo, falei, vou ligar para esse homem, eu vou lhe pedir perdão para ele, eu vou achar esse homem onde ele estiver, não quero nem saber se ele é pastor da Metodista, mas eu vou pedir perdão pelo pecado dos meus jovens lá de trás. Na época eu devia ter 20 e poucos anos, eu devia ser bebê quando aconteceu isso, nem cristão eu era. E aí eu entrei na sede, e eu botei o nome dele, perguntei onde ele estava, aí eu fiquei sabendo que ele estava perto de Betim, Belo Horizonte, e aí eu consegui o telefone do cara, e eu liguei para ele, falei, pastor Sebastião, aqui é o Verbinho, eu sou conselheiro dos juvenis de Juiz de Fora. O senhor lembra de Juiz de Fora? Ele falou, sou da Central. E eu fiquei sabendo que os nossos juvenis, na época, eles agrediram o senhor. E eu queria pedir perdão. E eu queria marcar com o senhor um momento aí em Belo Horizonte. Se o senhor aceitar. Ele falou, aceito. Ele falou, tem 25 anos que eu espero por isso. 25 anos que eu espero por isso. E aí eu liguei para ele. A gente pegou o carro do vereador na época lá da cidade, Noraldino, que a gente não tinha um carro para ir lá. Juntou eu mais uns 4 doidos. Pastor Eliseu estava em Belo Horizonte, marcamos na Central, a gente levou um presente para ele, pediu perdão pela nossa geração para trás, ele perdoou a gente, ele tirou a foto, fez um vídeo liberando a juventude de Juiz de Fora para poder crescer. E aí eu estou falando com a Claudinha hoje, do pastor Simão, a Claudinha, Verbo, passou aquele tempo, o pastor Simão morreu. O pastor Simão está na glória já. Aí eu falei, meu Deus, ele estava só esperando a igreja pedir perdão, a gente pedir perdão para ele pelos jovens passados. E agradecer a Deus pela vida dele, pelo que ele tinha feito na igreja. Por que eu estou contando essas experiências para vocês? E eu queria que a gente refletisse nessa noite. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor faz. Se José, na época do Egito, se ele tivesse sido ingrato a Deus, se ele tivesse negligenciado a presença de Deus, se ele tivesse abandonado a fé dele no Deus de Israel, será que ele teria se tornado governador e teria salvado a família dele inteira? Será que a família dele toda seria salva da fome e da miséria, se ele tivesse sido ingrato? E hoje eu tenho visto uma geração que muitas das vezes ela é ingrata. Eu falo direto isso com o Edson, com o Pedro, com os meninos da loja.
que a gente tem tanta coisa, a gente faz tanto sacrifício para poder a geração de hoje ter o melhor do que eu tive. A minha filha tem hora que eu falo com ela, filha, hoje eu estava falando não sei o que com ela, eu falei, vou te levar para a África, você vai ficar passando fome lá. Na hora do almoço. Ela chegou lá em cima, eu estou com muita fome, eu vou morrer de fome. Eu falei, menina, eu vou pegar aquele frango inteiro, tu vai comer até você vomitar. Porque você não passa fome. E reclamando, vive reclamando. Está com 7 anos de idade, ela tem tudo o que eu não tive. Ela já foi em lugares que eu nunca pisei ir. E ainda assim ela reclama. Ainda assim ela murmura. Ainda assim ela não consegue ver os feitos do Senhor. Então, esse dia a gente estava brincando, que a gente ficou sem carro. E eu falei, você quer festa de aniversário ou você quer carro? Ela falou assim, andar a pé tá difícil. Aí eu falei com ela assim, então você tem que escolher. Se você quer uma festona, que ela queria uma festona. Ela deu a lista de todo mundo da igreja que ia na festa. Com todo mundo, ela chegou a falar, vocês vão escutar o áudio, vocês choram de rir. Ela pegou meu telefone e ela mandou um áudio para o pastor. Eu vou botar aqui, dá para fazer isso, não dá? Ela mandou um áudio para o pastor César da Escola de Missões. Porque eu falei com ela que não dava mais para a gente poder fazer aniversário para 500 pessoas. Ela não aceitou. Ela falou, então nós vamos mudar para a Escola de Missões de novo. Porque lá tinha espaço. Porque eu falei que aqui não tem espaço, a festa fica caro. Deixa eu botar aqui, vocês vão... Que quando a gente fala, parece que não é verdade, mas é. Aquela menina, ela chega a ser quase como um prodígio. Via, pastor César, a gente falou, conversou, que nosso plano vai ser que a gente vai voltar a morar em Teresópolis com vocês aí. A gente está com muita saudade da Escola de Missões. E a gente vai trazer nossa loja para Teresópolis. Amo muito vocês. É a Brenda. Beijo. Tchau. Essa mensagem não foi porque ela estava com saudade. Essa mensagem foi depois de uma conversa que eu falei que não tinha como fazer festa aqui em Muriaé para todo mundo. E ela falou, vamos para a Escola de Missões. Porque lá tem um espaço para todo mundo. Lá tem como botar todos os brinquedos. Dá para chamar... A gente aluga 2 ônibus. Porque minha mãe alugava um ônibus de Juiz de Fora com 50 pessoas para poder ir para a Escola de Missões fazer a festa de aniversário dela. Ela falou, a gente aluga 2 ônibus. Um do pessoal de Juiz de Fora e um do pessoal de Muriaé. Vai todo mundo para a Escola de Missões. Eu falei, não tem jeito, a gente não mora lá mais lá. Ela acordou indignada. Falou, eu quero voltar para a Escola de Missões. E eu falando com ela das coisas que Deus tem feito, para ser grato, o que a gente tem vivido aqui em Muriaé. E a gente sempre fala com ela das coisas que ela tem, das coisas que Deus tem dado. Mas a geração de hoje acaba sendo a geração ingrata. Você pega aqui no texto que está em Êxodo ainda, para a gente poder não prolongar muito, que fala o seguinte. Êxodo 16, versículo 3. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor não tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Mas você nos trouxe a este deserto para morrer de fome. Toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro e recolherão nos outros dias. Cara, o Senhor fez todos os dias cair pão do céu. O Senhor mandava uma nuvem de fogo durante a noite, para eles não morrer de frio. E Deus mandava uma nuvem de dia para cobrir do sol. Deus fazia que a sandália dos pés não os gastavam, as roupas não os estragavam. Teve um dia que o povo começou a reclamar que eles queriam comer carne. Continua o texto, vocês vão ver aqui. Deus fez descer cordonê do céu. Codorna desceu ave do céu para eles comer carne. Comeu tanto que abriu um buraco dos gulosos. Quase morreram, um bocado de gente morreu. E ainda assim o povo reclamava do Egito. Se vocês continuam lendo o texto aqui, vocês vão ver que o povo reclamava de comer cebola no Egito. Você consegue imaginar uma pessoa... Eu gosto de cebola. Porque hoje eu faço cebola empanada, onion rings, negócio mais gostoso, né, Rafa? O Rafa gosta de cebola fritinha no hambúrguer, come disfarçado, achando que é batata frita. Tem muita cebola gostosa hoje.
Mas naquela época não tinha panko, né? Comida japonesa para fazer cebola crocante. Devia ser uma cebola. Mas o povo reclamava de comer cebola no Egito. O povo conseguiu reclamar da escravidão. O povo que um dia foi açoitado. Trabalhava o dia inteiro com a agricultura. Apanhava. Era humilhado, maltratado. E aí o Senhor dá para eles uma promessa que eles vão herdar a terra prometida. E ainda assim o povo faz o quê? Reclama. E essa semana, quando Eduardo e Jéssica estavam lá em casa, foi um momento muito profético, muito legal. E durante esse tempo que a gente ficou na missão, algumas vezes a gente se sentiu meio abandonado, aconteceu algumas situações que a gente precisou de um abraço e muitas vezes não tinha, era só eu, Leci e Brendinha, e eles pediram perdão pra gente por tudo aquilo que a gente viveu na central, e a gente pediu perdão para eles, para a igreja não ter enviado eles, foi bem profético, foi um momento muito único assim, bem exclusivo assim pra gente, muito de Deus. E aí quando eles começaram a mostrar pra gente a família Aziz, e ele começou a falar da paixão que eles têm pelos refugiados, e a Jéssica com a menininha, gente, Mila, a filha dela tem 1 aninho, azulzinho, olhinho, pequenininha, bebezinha. E ela mostrando as casas dos refugiados, tudo buracada, cheio de buraco. E ela tem várias fotos no telefone, várias fotos. E ela falou, a minha paixão está lá. Eu quero ir para lá. Eu fico todo arrepiado. Eu tenho certeza que o Senhor vai me enviar para lá. Aquele povo, ele precisa de mim. E eu sou grata a Deus porque o Senhor me chamou. O Senhor me deu esse povo para cuidar. E eu amo os refugiados. Eu falando com ela aqui, tipo assim, é o único lugar na minha vida que eu não pensava em montar uma missão gourmet em Juiz de Fora. E eu voltando para cá, eu falei com a minha mãe, Deus falou comigo que é tempo da gente montar uma missão gourmet em Juiz de Fora. Porque lá tem outro ministério. Lá não vai ser dar comida para os moradores de rua, lá vai ser contratar os refugiados. E aí a Jéssica falou assim, meu sonho era ter uma cafeteria. E ela tem uma empresa de doce. E a gente ficou horas conversando sobre tudo que ela faz. E vendo a paixão que ela tem pelos perdidos. Disposta a levar a filha dela de 1 aninho de idade. A morar lá na Síria. Que tem bombardeio todos os dias, tem bombardeio. Que ela pode estar lá um dia de manhã. E quando for de tarde não ter mais vida. Ela pode estar um dia de tarde. Sabendo que no dia de manhã a casa dela já não pode existir. E ela pode estar um dia lá na casa dela, tranquila, fazendo uma célula com pessoas refugiadas, sabendo que o Estado Islâmico pode invadir a casa dela a qualquer momento e matar ela, o marido e a filha. E aí me fez pensar em como eu, às vezes, sou ingrato com o meu chamado. Eu, que desprendi da minha vida, com a Alessi, com tudo direitinho, e às vezes ainda reclamo das coisas simples que a gente acaba passando. E eu falei, nossa, o Senhor botou isso tão forte no meu coração que eu queria que você fechasse seus olhos agora para a gente fazer um exercício. A gente consegue, todos os dias, pedir ao Senhor várias coisas. Mas a gente é incapaz de parar para pensar e refletir sobre coisas que a gente tem que agradecer que o Senhor tem feito. A gente, às vezes, não é grato. Eu estou falando de a gente, estou colocando verbinho também, tá? Não é só a igreja, não. Eu também. Nós não somos gratos ao Senhor pela salvação. Nós não somos gratos ao Senhor por cada milésimo de segundo que está acima da nossa cabeça, que o Senhor, Ele coloca nossos dias acrescentando vida. Então feche seus olhos 1 minuto. E passa a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pelo ar que você respira, pelos remédios que você não tem comprado, ou pelos remédios que você tem comprado e o Senhor tem mandado recurso, pelo tênis que você queria que você conseguiu, pelo celular que você ganhou, pela casa que você tem, pela coberta quentinha que você tem, pela essa cidade quente que é Muriaé, que você não passa frio. Passa a agradecer pela família que Deus te deu, que ainda que fosse como José, lá no Egito. José tem uma família que muitas das vezes jogou ele no buraco, vendeu ele para o egípcio, fez dele um homem e uma mulher bem-sucedido. Foi lá no buraco que ele teve a esposa, foi lá no buraco que ele gerou os filhos, foi lá no buraco que ele gerou uma família, foi lá no buraco que ele salvou as famílias dele. Então, muitas das vezes, a gente vive situações que você não consegue ver com seus olhos espirituais, mas o Senhor sabe que esse buraco que você talvez hoje ache que você se encontra, pode ser o seu oásis amanhã. Muitas das vezes, a tribulação que você tem passado é a porta aberta para seu tempo de vitória e de muita bênção. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos parar durante o nosso dia para poder agradecer ao Pai por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, eu gostaria que você hoje, nessa noite, passasse a agradecer um pouco mais do que pedir.
Passasse a agradecer um pouco mais que murmurar. Passasse a agradecer muito mais do que você tem feito nos dias de hoje. Nós somos muito bons para pedir ao Senhor coisas, mas a gente é incapaz de parar segundos do nosso dia para poder agradecer por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza, quando você começar a glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, grandes coisas vão acontecer em nossas vidas. Para a gente continuar no nosso texto aqui, para não ter muita delonga, eu gostaria de enfatizar para vocês, assim como eu falei da vida da Jéssica e do Eduardo, e eu sempre falo aqui na minha história, nos meus testemunhos, da minha família, da Missão Gourmet, qual é o seu papel dentro do reino? O que você tem que agradecer a Deus por o Senhor ter te dado? Porque eu não sei, eu não posso falar de mim não, tá? Porque o meu chamado da LECI se deu, nós num projeto chamado Proclamai, em Pouso Alegre, falando sobre Marrocos. Então era povos muçulmanos também. O meu TCC, a minha monografia da Faculdade de Gastronomia, foi a influência árabe na gastronomia brasileira. Então, eu sou um daqueles loucos, e a Alessi também é uma das loucas, que teria coragem de ir lá para a Síria, para a Turquia, para aqueles lugares, Cazaquistão, Uzbequistão, Uzaquistão todos, para poder anunciar o amor de Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem me dado esse dom, esse aptidão, esse chamado, louco, que é louco. Mas eu queria que você pensasse hoje naquilo que o Senhor tem te dado. Que você tem que agradecer a Deus pelo que o Senhor tem te dado. Senhor, o Senhor tem me dado um dom de malabares. O Edinho chegou esse dia na loja, tampando bolinha para cima. Na verdade, ele tampou meus limão. Aí eu falei, se amargar, eu vou te tampar na cabeça. Quando o cliente ia reclamar do amargo do limão, eu vou te tacar ele no seu cérebro. Aí ele parou de tampar os limão, pegou, fez umas bolinhas de bexiga com o quê? Com alpiste. E está o tempo todo jogando bolinha para cima lá. Mas é um dom. Tem pessoas que não têm coordenação motora. Então o Senhor Ele tem dado dons para cada um. E não precisa de ser coisas meio elaborantes. Às vezes a gente pensa que o seu dom tem que ser enorme. Não, mas para pensar naquilo que o Senhor tem te dado. O que o Senhor tem dado para você de especial que você pode usar para a glória do Pai? Que você pode agradecer ao Pai e você pode usar para o reino de Deus. O que eu tenho visto hoje? E eu estava falando esses dias com a Jéssica e o Eduardo, que os refugiados, apesar deles não conseguirem falar a nossa língua, imagina o cara falando árabe. É isso aí. Não entendo nada. Fala tudo embolado. Mas eles têm dons e talentos. Eles fazem uns doces, rapaz, com semolina, com mel, com amêndoa, com castanha, com um monte de trem. E bota aquilo no carrinho e sai vendendo e todo mundo compra, porque é um dom. Ele pegou a cultura dele, a raiz dele, da família, aquilo que ele aprendeu na infância, que muitas vezes a gente não valoriza, a gente não dá valor. E hoje está usando desse dom que eles têm para poder levantar recursos, para poder sustentar a família. Todo mundo aqui sentado nesse banco tem um dom. Todo mundo sentado aqui tem talento que pode ser usado para poder glorificar o Pai. E muitas das vezes a gente tem feito o quê? Que a Bíblia fala que a gente tem enterrado nossos tesouros. Sábado foi um caos na loja, porque eu não sei se eu gosto mais de cozinhar ou eu gosto mais de... Como é que minha mãe estava falando comigo? Eu não sei se eu gosto mais de cozinhar ou se eu gosto mais de artesanato, de artes. Então, essa semana, a minha cabeça só foi Natal. Eu dormia pensando no Natal, acordava pensando no Natal. Minha mãe falou assim, menina, é Natal. E eu gosto de luz, eu gosto muito de luz, gente, pisca-pisca. E eu desenhava a decoração da loja. Durante a noite eu falava, vou fazer isso, vou botar um pisca-pisca, vou botar um negócio aqui. Aí a sala ficava cheia de trem. Eu quero fazer um boneco de neve com madeira assim, vou fazer o nariz dele assim, assim. E aí sábado a gente abriu a loja e a loja estava parecendo um shopping. Acho que não vai ter shopping mais enfeitado que a Missão Gourmet em Murié. Vai lá para vocês verem. Depois marca a gente, tá? Tira uma fotinha e marca a galera. E aí, eu enfeitei aquilo tudo. Os clientes passavam assim na loja, e lá na loja é meio despercebido, porque não tem... Se você não olhar para o grande hotel, você vê o preto, que lá é tudo escuro ainda, aí a pessoa passava e a luzinha entrava. Tem um restaurante aqui. Tem uma coisa aqui dentro. E aí a pessoa entrava pela luz. Ela não ia porque era a loja. E aí eu estava falando com as pessoas. Minha mãe estava na porta comigo uma hora, e uma mulher falou assim, gente, tem uma cafeteria aqui, tem um restaurante. Nunca passou um ano a loja, a pessoa nunca viu. Como tem um monte de pisca-pisca, tem um monte de trem pendurado lá, a pessoa olhou aquilo e falou, gente, existe alguma coisa.
Mas o que eu fiz? Eu peguei um talento que Deus me deu. É lógico que o carnaval ajudou bastante. Não acho que o seu tempo de mundo Deus não vai usar. Vai. Porque todo aquele tempo meu de carro alegórico e fantasia vai valer para alguma coisa. E eu sempre usei isso para a glória de Deus. Eu sei que aquele meu tempo lá naquele segundo andar, fazendo aqueles carros alegóricos, queimando minha mão com cola quente, botando paetê e galão naqueles pau para as mulheres dançarem em cima, ia valer para alguma coisa. Mas eu já tinha esse talento desde pequeno. Desde criança eu já desenho, já faço coisas artísticas, já gostava de aula de artes. Mas o que é o detalhe? Eu preciso aprender a usar isso que Deus me deu para a glória do Pai. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu estava brincando esses dias com o Lipe da Paula estava falando que ele tem a célula lá no Horto. Quem conhece o Lipe sabe que o Lipe já usou droga, aquela loucura toda. E ele fica lá no Horto com os meninos, fazendo a célula, de repente parece um maconheiro e ele... O Felipe adora o verde, o Felipe adora a botânica, faz biologia. O que ele faz? Eu nunca vi. A gente fazia trabalho, tem que dar uma árvore, tem que dar um mato, tem que fazer... Ele gosta desse trem. Então o que ele está fazendo? Ele está usando aquilo que ele tem aptidão, aquilo que ele tem paixão, aquilo que ele gosta, aquilo que ele acredita que é uma coisa que preenche o coração dele e usa para a glória do Pai. As meninas gostam de dançar. O que elas fazem? Tem que usar o talento dela para poder discipular outras crianças a dançar, para poder continuar o projeto que Deus deu para elas. Isso é dom. Tem gente que quer dançar, tem gente que quer dançar, mas não consegue. Parece o boneco de Olinda, não tem desvoltura, não tem, as perninhas não vai. Até quer. Tem gente que quer cantar, gente. Já viu que tem gente que quer cantar? Tem gente que quer cantar, mas você fala, Jesus, não canta não. Não canta não, irmão. Isso aí não é o seu chamado, não é o seu dom. Tem gente que pega o louvor, o microfone, essas mulheres pegam o microfone e vai embora. E tem gente que pega e fala, Jesus, tem misericórdia. Mas é o quê? Você entender o seu papel, você entender que o Senhor, Ele te fez para glorificar e agradecer pelo aquilo que Ele tem te dado. E eu queria que você, nessa noite, pensasse sobre tudo que o Senhor tem te dado, que você pode glorificar e você pode agradecer a Deus pelo tempo. Eu queria que você pensasse em todas as vezes que você desperdiçou um talento, todas as vezes que Deus te deu uma oportunidade de você usar os seus dons, os seus talentos e você enterrou eles. Eu queria que você pensasse em todas as vezes que o Senhor falou, filho, vai, eu estou contigo. Você falou, não, isso é pequeno demais. Porque tem uma coisa muito interessante, e eu vivo isso com muita clareza. Semana passada, retrasada, entrou um casal de homossexual na loja, que eu já amo de paixão. E aí, eles são bem legais, por sinal, bem legais mesmo. Eu até chamei eles para vir qualquer dia no culto, mas se ele vir no culto, vocês têm que ter muita ordem e decência. E aí, que eles são aqueles que chegando. E ele entrava na loja, toda a loja para olhar. E eu falei, cara, eu quero chegar perto desses caras. E um dia ele chegou e postou um vídeo nosso, da Missão Gourmet, elogiando o ar climatizado, que a loja tem um ar climatizado, não sei o quê, comida gostosa, R$10, e meteu o pau no outro restaurante. Aí eu não podia publicar o que ele estava falando. Mas eu chamei ele no Zap, no Instagram. Falei, boa tarde. Eu vi que você postou coisas sobre a loja, eu queria conversar com você sobre uma parceria futura. Gente, qualquer pessoa normal, cristã, missionária, jamais falaria uma loucura dessa. Mas eu, como não sou normal, eu falei, pô, vamos marcar vem na loja pra gente conversar. E ele foi na loja. E aí eu fiz uma parceria. Tudo que ele postar na loja, ele não paga comida. Come de grátis. E aí eu fui indagado algumas vezes sobre essa questão, pô, você tá com um cara que é homossexual, divulgando a Missão Gourmet, eu falei, e daí? Qual o problema? Ele é filho de Deus como qualquer outro. E aí, e eu fui indagar de novo, mas tem um que é mais louco ainda, que é tipo travesti, daqueles drag queen que faz um monte de loucura, transformista. E na época de Halloween postou um monte de troço feio lá, do diabo lá, com as caretas do capeta. E eu falei, cara, aí eu fui indagado, pô, mas é muitas trevas. E eu falei, mas em mim há muita luz. E aí não parei por isso e eu marquei o seguinte, um belo dia no sábado à tarde, ele sentou na mesa e eu larguei tudo que eu estava fazendo na cozinha. Tudo.
E eu fiquei de 1h da tarde com eles até 5 horas, até a loja fechar, sentado e conversando. De 1h da tarde até 5 horas sentado com eles. Aí eu falei, eu posso almoçar com vocês? Aí eles falaram, pode. E a gente ficou horas conversando. E o que eu achava que tinha mais trevas, na verdade ele é filho da luz. Ele foi nascido e criado dentro da igreja Assembleia de Deus. E ele foi abusado sexualmente dentro da igreja. O lugar que era para gerar mais vida foi o lugar que gerou mais morte. Será que nós, como filhos de Deus, em vez de a gente gerar vida nas pessoas, a gente tem gerado morte? Isso tem me incomodado muito. Ontem eu estava aqui, o Edinho falou um negócio comigo, que eu fiquei incomodado, e eu falei com a minha mãe no carro, que eles falou assim, que chamaram a polícia para eles esses dias aqui na igreja, que eles estavam fazendo barulho. Não foi? Mas será que o vizinho que trabalha de manhã cedo, 7 horas da manhã, que acorda 3 horas da manhã, com todo mundo orando em línguas, ele vai realmente acordar feliz, com a galera gritando nos chanais? Será que a gente tem passado para eles luz? Ou tem gerado neles mais raiva da igreja? E eu me fez pensar sobre isso. Eu também já chamaram a polícia para mim também já, quando era mais novo. Porque eu estava orando no monte, e atrás tinha uma casa e pronto, o pessoal chamou a polícia. Achou que estava de uns loucos gritando. Mas é isso que eu tenho pensado nesses dias. As pessoas, elas precisam ver na gente luz. E eu sentei horas com esse casal, que é casal. E eu falei, vamos lá em casa qualquer dia. E eu passei um pouco de aperto, porque a Brenda é a Brenda, né? E eu estava dando comida na boca dela e ela, papai, eles estão usando roupa de mulher? Aí eu falei, filha, a roupa é estilo. É só estilo. E mudei de assunto. E hoje, quando eu estava na minha... A Alessi me marcou hoje no Facebook. E eu queria ler para vocês isso. Para a nossa igreja aqui, Valentim. Que é uma igreja que está fora da caixa. Eu fiz treinamento com um missionário, com um rapaz, que hoje ele se declara homossexual. Não sei nem porque eu estou falando isso, tá, gente? Mas Deus é Deus. Não estou fazendo apologia ao homossexualismo, nem estou apoiando nada, mas eu sei que Deus é Deus. A Alessi me marcou num negócio que me fez pensar muito sobre a vida. Esse rapaz, ele formou com a gente na escola de missões e com certeza também ele viveu algumas experiências. E ele postou esse texto aqui, que me deu até vontade de chorar antes de ler. Não é minha história, mas estou compartilhando. Sei que roupa suja não se lava em casa, mas vamos lá. Meu avô paterno se casou com a minha avó quando ela tinha 12 anos de idade e ele tinha 30. Ela se urinou com medo na primeira noite para dormir com ele. Minha avó traiu meu avô e eles se separaram. Minha avó largou todos os filhos pelas casas das irmãs e não criou nenhum deles. Assim como meu avô, que começou a tratar os filhos do primeiro casamento como estranhos, sem nem cumprimentar quando passavam por eles na rua. O irmão do meu avô teve uma filha esquizofrênica, a qual ele mesmo disse uma vez, deu fim. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Meu tio é pastor evangélico e tem 6 filhos, com 3 mulheres diferentes. 2, ele só criou 2. Dos 6, ele só criou 2. Pagava R$50 de pensão para a primeira esposa criar seu outro filho. E achava um absurdo a quantia que ele vivia atrasando a pensão. Esse mesmo tio, que é o pastor, fugiu da Paraíba perseguido por um membro da igreja, após esse membro descobrir que sua esposa estava tendo um caso com ele. Um outro tio abusava sexualmente da minha tia. A minha tia, que dizia que tínhamos que chamar de empregado, dizia que tínhamos que chamar a empregada de Maria, porque empregada doméstica não tem direito a nome, como ela mesma disse uma vez. Minha avó
deu de presente para o meu primo um diploma do ensino médio falsificado, depois dele ser reprovado milhares de vezes, na 5ª série. E todos concordaram que o meu primo era um caso perdido. Outra tia minha enterrou viva uma ninhada de 8 cachorros, que sua cadela deu, porque simplesmente o cachorro nasceram tudo fêmea. Para o meu pai, todo negro é marginal. Todo serviço mal que foi feito por negro, todo serviço mal feito é feito por negro. E todas essas coisas racistas que já conhecemos. Mas segundo todos esses que eu citei anteriormente, a vergonha da família sou eu, pelo simples fato de eu ser gay. Afinal, como eles dizem, ser gay é pecado, mas ser racista, corrupto, assassino, estuprador, pedófilo e não criar os filhos está de boa. O importante mesmo é não ser gay. Jovem comete suicídio após desabafar sobre isso na internet. Quando eu li esse texto hoje que a Alessi me marca nessas coisas assim, né? Negócio do suicídio, negócio do instituto. Eu parei para analisar como nós, como igreja, temos negligenciado o amor de Deus. Como a gente tem estipulado o que é pecado maior, o que é pecado menor. O que é dom soberano, o que é dom mediano. A gente tem mania de estipular que quem canta é maior do que quem serve é maior do que prega, quem prega é maior do que quem intercede, quem limpa o chão é maior do que quem está fazendo comida na cozinha, quem profetiza é maior do que quem ora em línguas. Gente, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Cada um de nós temos um dom específico que o Senhor tem dado para você. Qual é o maior pecado? É você negligenciar aquilo que Deus tem te dado. O pecado maior não é você ser ou não ser. O pecado maior é Deus ter te dado algo na sua mão para você multiplicar e você tem pegado uma pá e tem enterrado isso como se isso fosse pequeno demais. Eu venho te dizer nessa noite que aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é grande demais. E tem pessoas todos os dias com o numeral em cima da cabeça, caindo, só esperando você falar que há um Deus que salva, falar que há salvação em Cristo Jesus, dizer que existe uma glória no céu, dizer que há amor para dar. Nós hoje, como igreja, nós precisamos nos levantar como uma igreja relevante. Parar de preocupar se o cara é gay, se é traficante, se é homossexual, se é preto, se é branco, se é lésbica, se é usuário de drogas, se é aidético, não interessa. O Senhor Jesus, Ele veio para quem está doente, Ele não veio para quem está bom. E a gente tem mania de achar que a gente vai ser melhor do que eu. Não tem diferença. Eu costumo dizer que no céu nós vamos ser surpreendidos todos os dias. A gente vai ver muitas pessoas que a gente acha que não deveria estar lá. E você vai falar assim, cadê o meu irmão que estava comigo no Xanaias? E ele não vai estar lá com você. Porque a palavra de Deus fala que Deus sonda os nossos corações. Eu falo com o Edinho quase todos os dias isso. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar com ele e com os meninos aqui. Não adianta ficar no Xanaias, sem que a sua vida, no redor da vida, esteja tudo no Xanaias também. Só o Xanaias aqui pode ser simplesmente palha. O que faz a diferença é o Xanaias fora daqui. Porque as pessoas têm que ver que você é luz quando ninguém vê. Aí eu sentei com esses meninos na loja e estou conversando com eles, e conversa para cá e conversa para lá, eles me contam a vida, um foi abandonado pelo pai, o outro foi abandonado pela igreja, e o pai não aceita que ele é gay, e aquela história toda, e o outro falou, eu sou gay porque o meu pai detestava homossexual, e eu sou gay por isso, para poder ferir meu pai, e aquela loucura da paternidade vindo, e em algum momento ele falou assim, mas você é diferente. Ninguém nunca parou para conversar com a gente sobre isso. E eu falei tudo com eles, tudo que eu tinha vivido, falei dos meus primos, falei da minha infância, falei do passado, falei do futuro, falei de tudo. Ele falou, mas tem alguma coisa diferente. Ele falou, por um acaso você é... Eu falei, cristão? Ele ia perguntar se você é evangélico. Eu falei, evangélico eu sou. Aí ele falou, Eu falei, sou. Mas de qual igreja? Eu falei, sou do Valentim. Ele falou comigo assim, mas você sempre foi daqui? Não. Ele falou, se você não me fala, eu nunca na minha vida saberia disso. Porque eu nunca na minha vida, eu imaginei ter uma conversa dessa com uma pessoa evangélica, que pudesse me tratar com amor como você me tratou. Eu não estou falando isso que eu sou bom, sou melhor do que ninguém, porque eu acho que eu sou pecador. Como eu já falei, se Deus não tivesse me salvado, eu estava lá no carnaval até hoje, sambando até o chão. É porque o Senhor me salvou.
Mas eu tenho certeza que eles, hoje, comigo, eles vão lá, onde eu estou, ele vai me cumprimentar. Aonde eu estou, ele vai falar comigo. O dia você foi pedir uma receita para a mãe dele, que queria fazer jantar, eu vou, sento, dou receita, e converso, bato papo, indiquei para outras pessoas. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu lembro que quando eu namorava com a Alessia, tinha uma música do André Valadão que falava que eu e minha casa serviremos a Deus, e tem uma parte que fala: será abençoada a minha descendência, frutificará para a tua essência, e como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados a perfumar as nações da terra. As pessoas precisam ter prazer de estar do nosso lado. Não é porque você... Aí a Jéssica e o Eduardo, eles foram lá na loja, esse pessoal de missões, foi conhecer o projeto, né? Aí eles deram comida para o coração, e aquela hora que ela tinha uma experiência, ela chorava. Ela falava que ela chorava. Aí por fim ela falou assim: eu queria perguntar para os seus funcionários o que a missão gourmet é para eles. Ela fez entrevista com todos eles. Sentou com eles, perguntou o que a missão gourmet era, o que o Alessi era. E a Maria está aí, Marcelo? E eu lembro que a Jéssica chegou para mim em prantos e falou assim: uma das entrevistas mais fortes que eu entrevistei foi da Maria. Ela entrevistou e ela tem vergonha, querer mostrar o vídeo, só queria fazer o áudio. E depois ela foi de novo. Aí eu falei: fala lá sobre aquelas outras coisas que eu e minha mãe, o pessoal aqui da cozinha sabe, que ela, às vezes ela falou que ficou um pouco depressiva e tal. E ela falou comigo assim: eu vou falar. E ela teve coragem de falar tudo que ela viveu e falou com a Jéssica. Ela falou assim: talvez se eu não estivesse na missão gourmet, eu nem estaria viva mais. Eu já tinha vontade de morrer já. Talvez o Marcelo dentro de casa, irmão dela, talvez ele nem sabe disso. Se eu não estivesse aqui, talvez eu estaria morta já. Esse lugar salvou a minha vida. E aí, durante esse ano, com todas as lutas de um empresário, eu perguntei várias vezes ao Senhor. Né, Rafa? Várias vezes, né, meu? Que acompanhou de perto. Deus, eu tinha que estar aqui mesmo? Será que esse negócio foi para mim mesmo? Será que eu não tinha que estar lá na África agora, lá no Chile com a minha esposa, com a minha filha, na escola de missões? E eu pensava: nossa, é tão difícil ser fiel no Brasil, gente. Eu vejo tanto amigo meu que é infiel, sabe, que esse cara infiel mesmo, que só nega imposto, que faz tudo de errado. E pessoas da igreja. Você é doido de pagar imposto, de fazer tudo certinho. Pergunta aos meninos qual foi o dia que eu atrasei o salário deles. Nunca. Eu tirava da minha conta o meu salário da igreja inteirinho e pagava as contas. Os meninos viram isso o ano inteiro acontecer isso. E durante o ano inteiro eu perguntei ao Senhor: Senhor, será que isso aqui foi para mim? Será que eu escutei certo? Será que essa loja realmente é de Deus, minha vida? Porque, meu Deus do céu, é tão difícil, né? Você fala: caraca. Mas eu nunca deixei de ser grato a Deus, deixei? Nunca deixei de agradecer a Deus. Porque eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. Tinha hora que vinha, esmorecia o meu coração, eu ficava com o coração duro e eu falava: mas Deus é fiel. E eu nunca deixei de ajudar, eu nunca deixei de botar os meninos lá em casa, eu nunca deixei de dar o que eu não tinha para ajudar, porque eu entendo o meu papel no reino. Eu entendo que aquilo que o Senhor me deu, Deus me deu para multiplicar. Como eu já falei em outra terça-feira da pregação, eu não sou assim porque eu gosto, não. Eu sou assim porque é dom de Deus. E eu queria que você pensasse em tudo aquilo que você é em Cristo Jesus. Em tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a sua cabeça. Em todo o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. De todo o sangue derramado por Jesus, por mim e por você. Para que outras pessoas pudessem ter vida. E para outras pessoas pudessem ver aquilo que só você pode mostrar. Eu tenho certeza que perto de você existem muitas pessoas que estão usando drogas. Muitas pessoas são homossexuais. Muitas pessoas estão desacreditadas, sem pai, sem mãe. Muitas pessoas que precisam da célula. Muitas pessoas precisam da célula. Muitas pessoas precisam ter um encontro especial com Cristo através de você. E aí durante esse tempo todo, e a Jéssica na loja, eu lá em Juiz de Fora, eu fiquei lá na cidade, o pessoal falou: nossa, parabéns pela coragem. Depois de todo esse ano, eu fui em Juiz de Fora na minha igreja. Pensa num lugar que eu fui renovado por Deus. Eu voltei para cá, parecendo que eu estava inaugurando a loja. A minha igreja falou assim: parabéns pela coragem. Porque talvez poucas pessoas teriam coragem de fazer o que você fez. Sair do sustento confortável, de você viver a vida certinha, né? Porque eu ganho tanto, eu gasto tanto.
de você entrar num projeto que é empreendedor no Brasil, numa época que não é época de empreender, onde tudo é muito difícil. Mas quando eu olho para os meninos e vejo aquilo que a loja tem feito na vida deles, apesar de ter hora que eu tenho vontade de esmagar o pescocinho deles, quando eu chego eles quebram tudo. Pensa no menino que quebra tudo, gente. Eu falo, vou quebrar o pescoço, eu não posso quebrar, né? Tem que amar. Eu olho para eles e falo, valeu a pena, cada momento. Eu faria tudo de novo. Porque eu sei que naquele lugar, não só eles, mas muitas pessoas têm sido transformadas. Pelo perfume de Cristo. E muitas das vezes sem você precisar abrir a boca. O que eu acho mais lindo no Evangelho, ano passado, retrasado, né? Minha família é bem humilde, né? Eu já falei. E aí, todo ano eles querem que eu faça algum trem, ou uns doces, Natal, alguma coisa. Aí teve um ano que eu falei, não tem como dar dinheiro para todo mundo, não tem como dar presente para todo mundo. Aí eu fui comprar um bingo. Bingo solidário. Coisa de verbinho, né? Peguei R$500, comprei de presente. Agora, imagina que legal. Estava eu e meu irmão, Jean. Aí eu comprei um bingo daqueles maneirão que rola assim. Comprei vários presentes maneiros. Coisa boa mesmo. Top. E fui comprar naquelas lojas, tipo, tem aqui do Empório. Fica brinquedo, copo, praça. R$500 de um monte de trem. E deu muita coisa. Fora a caixa de bombom, que eu levei um monte e tal. A minha intenção era dar presente a todo mundo, sem ter que escolher quem ganharia. E aí, quando eu estava comprando os presentes, Deus falou comigo assim, faz um bingo. E eu falei, como assim, Deus? O senhor fala essas coisas só comigo mesmo, né? Como é que Deus vai falar para fazer bingo? Bingo é coisa de jogo de azar, né? Coisa de crente. Deus faz um bingo. E eu falei, falei com minha mãe, vou fazer um bingo. Eu falei, meu tio da quadrangular pode ficar meio... esse crente mais ou menos. Mas eu não estou nem aí mesmo. Falei, vou fazer o bingo. E na casa da minha mãe, quem foi lá, quem já foi, a Samara Denilson já foi, o pastor... É uma casa que tem várias famílias e do lado tem um monte de gente. Várias famílias. Tem um muro que tem vários vizinhos do lado. E aí eu comprei os tudo. Quando eu estava comprando tudo, o cara olhou dentro da minha cara e falou, você é crente. Aí eu olhei para ele. Eu falei, como assim? O Jean olhou para mim e falou, como assim? Ele falou, você é crente. Eu nem abri a boca. Eu só comprei as coisas do bingo. E eu pensando comigo, como é que ele pode falar que eu sou crente se eu estou comprando bingo? Eu já, né? Na minha cachola lá dentro. Aí falou assim, você transmite uma paz diferente. Aquilo marcou minha vida, porque eu não falei nada, eu só comprei os presentes e comprei o bingo. Fiz o bingo, minha mãe fez as comidas, minha avó fez as carnes, eu fiz os doces. Começou o bingo do Natal, aí sorteio para cá, e a vizinha que estava com o filho preso, que já tinha tido câncer, o marido se separou, com 2 netos, com a filha também com o marido preso, com mais 2 filhos, olhando aquilo tudo, eu falei, gente, pula para cá, vamos brincar com a gente de bingo? Mas como assim, tem que comprar? Não, é de graça. Eu vou dar a carteira e a gente brinca de bingo. E aí os vizinhos pulou, minha família pulou, e aí a filha dela, uma maiorzinha, falou, eu queria ganhar aquela boneca, eu comprei uma boneca grandona, eu queria ganhar aquela boneca ali. Eu falei, meu Deus do céu. Minha mãe olhou para minha cara, eu olhei para minha avó, falei, pronto. Porque minha família não precisava de presente, eles tinham presente. Eu só queria fazer uma festinha, brincar com a família e tal. E eu já comecei a clamar o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo das bolinhas dos bingo, do 22, do 33. Faz essa menina ganhar a boneca. Mas pensa numa pessoa que orou, gente. E eu sorteava o bingo, e eu falava as bolinhas, e elas marcavam. Eu falei, gente, deixa a menina ganhar a boneca. Daqui a pouquinho, bingo! A menina ganhou. O que você quer? A boneca. Parou por aí, não. Aí a outra filha dela queria, alguém queria um jogo de prato, né, tia? Acho que alguém queria um jogo de prato da família também. A mãe, né? O prato, não era? Ela precisava de prato e copo. Na casa não tinha nem prato nem copo. E aí ela foi, vai balinha pra cá, bingo! O que você quer? O copo. Aí o menino, eu comprei um arco e flecha, gente. Daqueles meninos. Tinha o Daniel, o filho dela. Aqueles arco e flecha caro mesmo, aqueles não maneiro. Daqui a pouquinho, bingo, o filho dela ganhou um arco e flecha. Aí a outra queria o copo, bingo, o copo. Por fim, elas ganharam uma comida também. Tinha um troço, não sei se era uma colomba desse chocolate. Por fim, a família dela inteira ganhou todos os presentes. E quando terminou o bingo, guarda isso aí, gente. Terminou o bingo, a mãe me procurou e falou, meu filho, hoje eu estava sentado ali na janela. E eu falei, Deus... Eu fui criado com a Tânia, desde pequenininho. Ela foi minha tia, praticamente.
Ela falou assim, Deus, eu não tenho condição de comprar um presentinho para meus netos, nem para meus filhos. Nada. Mas eu sei que o Senhor, meu Redentor, vive. E antes que o dia 25 chegue, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E eu fiz o bingo. E ela falou assim, eu louvo a Deus, porque você escutou o Espírito Santo de Deus. Eu nunca mais vou esquecer desse Natal, que o Senhor respondeu as minhas orações através da sua vida. Meu irmão, o Senhor às vezes pode mandar você fazer um bingo. Pode ser uma coisa totalmente fora da lógica, totalmente fora do normal, mas você precisa obedecer. E foi no Natal, na época de Natal. Uma época dessa agora. Nessa época a gente fica tudo aflorado para poder fazer o Natal. Mas o Natal é o ano inteiro as pessoas passam fome, o ano inteiro o pessoal da Síria está sendo refugiado, o ano inteiro tem pessoas sendo bombardeadas, o ano inteiro tem pessoas se matando, o ano inteiro tem homossexual se mutilando, o ano inteiro tem pessoas da sua família pedindo socorro. E você tem negligenciado os seus talentos, e você tem negligenciado os seus dons e tem enterrado como se fosse uma coisa pequena, mas às vezes é um bingo, mas é grande demais. Um bingo que para você pode ser nada, pode salvar uma família inteira. O que eu queria desafiar você nessa noite é você escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor falar contigo, faça isso, faça. Pise, pise, pula, pula, canta, canta, grita, grita, porque isso pode salvar uma vida. O que para você pode ser uma coisa banal, para Deus pode significar salvação. Deus quer mudar histórias através da sua vida.